Primeira página, tem uma opção para você nos ver, além de nos ouvir. Se você preferir, vai no globoplay.com. Deve ter um aplicativo Globoplay aí no seu telefone, no seu note, na sua TV. Vai na lupinha, digita CBN-SP. Você vai ver que é muito rapidinho de achar e eu vou surgir aí na sua tela para te fazer companhia durante a tarde. E ainda, youtube.com/CBN. Tem isso, porque aí você já vai direto. youtube.com/CBN. Lá você já sabe. Você se inscreve no nosso canal, né? Caso você ainda não faça parte dessa turminha, faça. Clica no sininho para ser avisado quando a gente começa aqui. É o chamado ativar as notificações. Dá um joinha, sim, um like, porque você está aqui todo dia. Eu sei que você curte. E usa o espaço que está sempre aberto democraticamente para você ali no nosso chat, com respeito e responsabilidade. Bora. Bom, e a gente vai voltar a falar sobre o caso que estarreceu boa parte do país desde a semana passada, o caso da criança de 12 anos que foi abusada seguidas vezes por um homem de 35 anos com o aval da segunda instância, com o aval do TJ de Minas Gerais, Tribunal de Justiça. Uma desembargadora foi voto vencido, o relator, acompanhado por um outro desembargador, 2 homens, absolveram este réu de 35 anos do crime de estupro de vulnerável contra essa criança. A gente vai falar desse caso, mas vai falar do símbolo desse caso, do que esse caso simboliza, do que ele diz sobre a vida de meninas, sobre o próprio sistema de justiça e sobre o que pode ser feito nesse caso específico, com o Ministério Público recorrendo dessa decisão, a Corregedoria também pedindo explicações sobre essa decisão esdrúxula dada pelo TJ de Minas Gerais. Pronto. Agora acho que eu falei tudo. Vamos nessa? Vamos acionar nossa reportagem então, começando por Belo Horizonte. A gente vai começar com as consequências da chuva. A Débora Costa tem informação pra gente. Boa tarde, Débora. Oi, Tatiana, boa tarde para você também. Subiu para 23 o número de mortos em cidades da zona da Mata Mineira após as fortes chuvas que atingem a região. Os bombeiros de Minas Gerais confirmaram mais uma morte em Ubá, que agora registra 7 óbitos em decorrência dos deslizamentos de terra e inundações. Outras 16 mortes foram registradas em Juiz de Fora, cidade mais impactada até o momento. Existem ainda 47 desaparecidos nos 2 municípios e os trabalhos de resgate pelos bombeiros continuam. O presidente Lula se manifestou há pouco sobre as mortes e impactos das fortes chuvas na zona da Mata Mineira. Em nota divulgada, ele prestou solidariedade às famílias dos mortos e daqueles que perderam as residências. O ministro falou sobre a situação em escala de viagem em Abu Dhabi e disse que determinou pronta mobilização do governo federal para auxiliar a população da região. Além disso, o presidente disse que uma equipe da coordenação da Força Nacional do SUS já está a caminho das cidades e que a Defesa Civil Nacional enviou profissionais à zona da Mata Mineira. As equipes trabalham em regime de alerta máximo e em permanente contato com a Defesa Civil de Minas. O presidente também reconheceu o estado de calamidade em Juiz de Fora, que será publicado no Diário Oficial ainda nesta terça pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. No momento, segundo Lula, o foco é garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução. Antes de embarcar em viagem, o presidente também ligou para a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, para prestar solidariedade e apoio federal. Além de Lula, o presidente em exercício Geraldo Alckmin também manifestou solidariedade e colocou a estrutura do governo à disposição. Ainda o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, vai sobrevoar as áreas afetadas e dar uma coletiva de imprensa no início da noite desta terça, ao lado da ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, e também da Defesa Civil Nacional, sobre a situação e medidas anunciadas para a região. O governo de Minas decretou luto oficial de 3 dias em todo o estado, devido às mortes registradas até o momento na zona da Mata Mineira. Além disso, a Fundação Hemominas convocou toda a população do estado em caráter de urgência para doar sangue diante das fortes chuvas que atingem a zona da mata. Segundo a entidade, o volume atípico de águas tem impactado no deslocamento e comparecimento de doadores
geradores e servidores, o que pode deixar os estoques de sangue em níveis de alerta. Tatiana. Obrigada, Débora. Débora Costa trazendo informações de Belo Horizonte. Eu não vou perder a chance de lembrar que a gente está na era da emergência climática e de relembrar os cientistas que estudam o clima e que vivem repetindo que eventos extremos já estão cada vez mais frequentes. E lembrar também do alerta que eles fazem da necessidade das cidades se planejarem para lidar com essa nova realidade ambiental. Será que a gente está fazendo isso? Prefeitos, governadores, tem eleição esse ano, gente. Será que algum candidato vai vir pensando nisso, nas suas propostas? Vamos em frente. A gente segue ainda em BH, falando, na verdade, de BH, Desirê Miranda fala da situação em Juiz de Fora. Traz a situação por lá. O pessoal está precisando de ajuda humanitária, né, Desirê? Boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Sim, a Prefeitura de Juiz de Fora vai liberar mais escolas municipais para abrigar famílias em situação de risco por causa da forte chuva que atinge a cidade. Até o fim desta manhã, 4 unidades de ensino tinham sido disponibilizadas para o socorro aos cerca de 440 desabrigados. Em entrevista coletiva há pouco, a prefeita Margarida Salomão disse que moradores de áreas de risco devem deixar as casas. A partir das 13 horas, se você estiver achando que a sua casa está fazendo os barulhos esquisitos, está trincando, está com algum tiro, é uma área que a Defesa Civil já diagnosticou como sendo de risco 4. Desloque-se para uma dessas escolas. Nós estaremos prontos para receber você. E aí, com a ajuda militar, que nós estamos recebendo, claro que as pessoas vão ter as suas necessidades fundamentais atendidas. Ainda conforme a prefeita, o primeiro caso de desabamento aconteceu ainda durante a noite desta segunda. 9 casas desmoronaram umas sobre as outras no bairro Parque Bournier. Os próprios moradores sobreviventes começaram o resgate das vítimas. Uma pessoa foi socorrida com vítima antes mesmo que os bombeiros conseguissem chegar ao local. Por causa do transportamento do rio Paraibuna e outros córregos que passam pela cidade, o socorro foi dificultado. Empresários da construção civil disponibilizaram 10 retroescavadeiras para a retirada das pessoas dos escombros. 13 pessoas foram resgatadas com vida pelos bombeiros até agora. De acordo com o subsecretário municipal de Defesa Civil, Luiz Fernando Martins, foram mais de 400 ocorrências registradas e 265 escorregamentos de solo. Martins explicou que este foi o mês de fevereiro mais chuvoso da história da cidade, que já havia decretado situação de emergência por causa da chuva em dezembro. Então a gente já tinha um cenário bem crítico com relação à saturação do solo, nível de água nos córregos, então a gente já estava com a prefeitura toda empenhada e fazendo todo o trabalho de resposta. E ontem a gente teve uma chuva de 190 milímetros em pouco mais de 4 horas e aconteceu esse desastre, né, de grandes proporções na cidade, que realmente não o solo da cidade, a infraestrutura não suportou o volume de chuva em tão pouco tempo. 136 bombeiros atuam no resgate. Houve reforço no contingente com militares de Belo Horizonte e também de cidades da região sul de Minas. Equipes da Defesa Civil fazem vistoria em imóveis de toda a cidade para avaliar os danos provocados pela força das águas. Além disso, engenheiros da Prefeitura de Juiz de Fora trabalham na desobstrução de ruas e avenidas. A Prefeitura também criou cinco núcleos de atuação na resposta ao desastre. Um deles será o responsável pelo recebimento de doações para as vítimas, que já começaram por meio do Serviço Social do Governo de Minas. Tatiana, e aproveitando aqui, no início da minha conversa com você, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta severo de risco geológico forte na capital mineira, válido até o dia 2 de março. A população deve ficar atenta a rachaduras, quedas de muro, deslizamentos e desabamentos. Também chove muito, muito forte na capital mineira desde a madrugada de hoje. Obrigada, Desirê. Desirê Miranda.
trazendo, portanto, a situação em Juiz de Fora, trazendo a coletiva da prefeitura, detalhes da situação por lá e o pedido de ajuda humanitária. Chove muito em Minas, chove muito no litoral norte de São Paulo, chove muito no Rio de Janeiro. Rafaela Lima, boa tarde. Oi, Tatiana, boa tarde para você e para todos. Pois é, desde o início dessa sequência de temporais aqui no Rio, desde a semana passada, já foram contabilizadas 3 mortes no estado. Uma delas aconteceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde a chuva deixou um cenário de destruição, principalmente no bairro de Venda Velha. Casas foram invadidas pela água, móveis e eletrodomésticos se perderam e muita gente diz que não teve tempo de salvar quase nada. A moradora Tayana Parreira contou que o maior desespero foi tirar a família de dentro de casa enquanto a enxurrada tomava conta de tudo. Filho, essa calamidade que a gente está vivendo, perdemos tudo na nossa casa. Minha tia acabou de infartar por causa do hospital, minha mãe com a pressão baixa. Eu não sei mais o que fazer, eu preciso socorro, socorro de verdade. Você imagina na minha casa de novo, dormindo no chão com a minha mãe que teve um AVC. Eu preciso de ajuda, os moradores que ajudam com a gente aqui, a Assistência Social no ano passado falou que ajudar a gente não ajudou em nada, com nada. O morador que deu as coisas pra gente, deu cama, deu um sofá, deu um fogão para poder fazer uma comida. Uma idosa de 85 anos, Tatiana, morreu. Ela não conseguiu sair depois que o muro dos fundos da casa cedeu e a água invadiu o imóvel. A nora dela, que não quis se identificar, estava muito abalada e falou sobre o momento de pânico. Devido a não ter o escoamento da água, devido ao terreno, ela veio com toda a enxurrada e derrubou parte do muro. E essa água entrou por dentro da casa, invadiu a porta da cozinha, destruiu a porta da cozinha, entrou no quarto que estava a senhora e foi subindo, deu mais de 1 metro de água, arrastou a geladeira, arrastou o freezer, tampou a entrada da porta e ela, por ser uma senhora de muita idade, acamada, acabou caindo e não conseguiu se levantar e fazer sua afogada. Tatiana, os moradores denunciam que os alagamentos pioraram depois da instalação na região de uma empresa de galpões, a Prologes. Segundo relatos, parte de um muro da empresa precisou ser aberta pelos próprios moradores para facilitar o escoamento da água. Em nota, a Prologes informou que está apurando os fatos. Segundo a Prefeitura de São João de Meriti, cerca de 600 pessoas estão desalojadas. Outras 2 mortes também ocorreram aqui no estado desde quinta-feira por causa das chuvas. Uma na Ilha do Governador, na Zona Norte, e outra em Paraty, na Costa Verde. Tatiana. Tá terrível, obrigada. Obrigada, Rafaela. Rafaela Lima, que você pôde acompanhar em imagens também, para quem está assistindo ao Estúdio CBN, trazendo mais uma pessoa que morreu em decorrência das consequências da chuva na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Falou! São 12h21. Agora a gente vai a Brasília com a Rani Veloso, que tem as informações a respeito do início do julgamento dos acusados de mandar executar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Rani, boa tarde. Boa tarde, Tati. A você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto aqui do Supremo Tribunal Federal, que voltou agora há pouco a sessão de julgamento dos acusados de planejados assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes em março de 2018 no Rio de Janeiro. Nesse momento, Tati, os advogados de defesa de Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, estão apresentando as manifestações e refutando todos os pontos que foram apresentados pela acusação. Eles devem pedir a absolução por insuficiência de provas. Mais cedo, o responsável pela acusação geral da República em denúncia Chateaubriand Filho, Isso aqui tá pronto. Pra gente pegar. Dificilmente eu vou estar aqui, né? Mas eu acho que eu vou botar lá agora. Escreve negócio pra mim, Escreve no papel. Escreve no papel aí. Que amanhã de manhã eu pego. É um quadro aqui assim, ó. Um quadro aqui. Recebe ou papai? A história principia nos anos 2000, quando Domingos e João Francisco atuavam para formar alianças com diferentes grupos de milícia em atividade no município de Rio de Janeiro, especialmente nas regiões de Oswaldo Cruz, Jacarepaguá e Rio das Pedras. Como é de conhecimento público, e conforme se comprovou ao longo de toda a instrução, os modelos de negócios ilícitos explorados por milicianos são primordialmente baseados
baseados em um rígido e violento controle territorial. Marielle Franco, que denunciava essas ligações desde a época em que era assessora de Marcelo Freixo, que está aqui pessoalmente acompanhando esse julgamento, tornou-se o principal obstáculo aos interesses do grupo. A Procuradoria destacou que o alvo inicial era exatamente Freixo. No entanto, o atirador Rony Lessa apontou dificuldades para executar o crime, o que fez com que o foco mudasse para a vereadora. A acusação ressaltou também que a denúncia se apoia em fato, documentação e depoimento, rejeitando o argumento da defesa de que as provas se baseiam apenas na delação de Lessa. O ministro estava publicado era a exploração do mercado imobiliário irregular e a grilagem de terras. E segundo Moraes, as ministras garantiam o controle territorial e serviam de refúgio eleitoral para os irmãos domingos e que o Brasil O quadrado desse aqui era 60 e 3 centímetros de altura, entendeu? Agora você vê que pequenininho. Vou lá na dominante. Não, na dominante é pra confirmando, entendeu? Eu vou direto lá. Não, mas a dominante tava conversando ali, tem. Eu vou direto lá já. Da resistência aos interesses econômicos dos irmãos. Tem isso aí, dá pra fazer. Na verdade é assim. É 3 centímetros de altura tem. Aí o santo querendo de eliminar a oposição política que dissuadir outros integrantes do grupo. Um quadrado. Só um quadrado aqui, só um quadrado. 3 centímetros de altura. Lá tem que eu acabei de confirmar agora. Da Polícia Civil, ele citou que a defesa está fazendo nesse momento a sua apresentação e o MP Ronald Paulo de Alves estão acusados de duplo homicídio. É um quadrado então, um quadrado. Fica de moto, né? Mas se você tem ali, eu não sei quando é não. Não, tu mostra pra eu ver. Mostra pra eu ver, então. Depois da manifestação das defesas, são 5 defesas, que aí a gente vai ter o encerramento da segunda parte, né, segunda sessão, e amanhã o julgamento deve continuar com o voto dos ministros. Quem está aqui, além de parlamentares do PSOL, como Marcelo Freixo, Chico Alencar, Tamília Petroni, também a família de Marielle. A mãe dela, antes de começar o julgamento, disse que hoje é um dia muito difícil para espera uma resposta aos mandantes da barbárie. E destacou que é simbólico ver no banco dos réus homens que jamais imaginariam que seriam julgados e que vai seguir até o fim. O pai dela disse que confia cegamente nos ministros da primeira turma do STF e a filha do Yara se emocionou e espera a resposta da justiça amanhã. Tati? Obrigada, Rani. Rani Veloso com os detalhes, portanto, do início do julgamento dos acusados de mandar executar a vereadora Marielle Franco, motorista Anderson Gomes, um crime bárbaro que chocou o nosso país, obviamente, que revelou conexões podres entre o crime organizado e pessoas que ocupam o alto escalão do poder, como policiais, por exemplo. A gente vai seguir acompanhando. Como assim, gente? Tanta coisa já aconteceu depois, vamos retomar, vamos saber como é que tá. Quais são os valores mobiliários sobre o caso Master? Igreja, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Convidado a depor na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado hoje, o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, definiu o trabalho da entidade e negou qualquer tipo de omissão da CVM, nesse caso do essa espuma daqui tamanho lá. João Carlos Acioli, as comunicações da autarquia sobre indícios só um pouquinho, né? relacionadas ao Master começaram aqui no Guarujá não tem, né? Não tem. se estenderam ao longo E não é caro, né, Dubai? Isso aí não é ele caro. afirmou ainda Aí, tu vai gastar aí 10 reais. só aconteceu Lá é certeza que teve. Cara, eu acabei de confirmar agora, tô falando. Você tem muito pra caralho, velho. Você vai pra tu botar ali com esse coisa de WhatsApp? Lá é certeza. Não, eu tô dando certeza. Quem tá teimando é tu, pô. Eu tô dando certeza. Eu tô falando que eu conversei com os caras lá que tem, cara. Se eu querer pagar agora é pra você pagar. Eu tô dando certeza, amigo. Eu sei que lá tem isso aí. Quando eu vou comprar isso aqui, é lá do lado. É o que eu tô falando pra tu. Eu tô dando certeza. Mas o que eu tô falando aqui? Quem tá duvidando é tu, pô. Que duvidando eu tô falando pra tu? Acabei de conversar com o vendedor lá, né? Tá viajando, cara? Eu sei quem vai. Mas não é que tu sabe, eu acabei de conversar com o cara lá, tá lá. Se eu querer pagar agora, ele vai pra me buscar, eu vou buscar. Não, se eu pagar na pé barato, eu vou pagar. Vai lá me comprar, já tem lá. Ah, certeza, eu acabei de conversar
Ele foi, em larga medida, o que tem indicado, né, o promotor ativo desse procedimento dos ativos dos fundos em que ele investia. Então tinha um alinhamento inverso de incentivos entre as gestoras e investidores manter essa ficção contábil. É um engano que eu gosto. Assim, por que ele gosta de ser enganado? Porque ele bota no balanço dele que ele tem um balanço muito mais robusto e isso permite que ele siga emitindo CDBs. Lá que o Banco Central parece que ele tem uma solidez que ele não tinha, né? Ainda segundo João Carlos Acioli, a CVM abriu mais de 200 processos para apurar anomalias no Banco Master. Ao final dessa reunião, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Renan Calheiros, disse que o dono do Banco Master, Daniel Bonfaro, vai participar de uma audiência na comissão na terça-feira da próxima semana, presencialmente aqui em Brasília. Segundo Renan Calheiros, foi um acordo feito com a defesa de Daniel Bonfaro e ele, portanto, virá até a capital federal na semana que vem para prestar esse depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos. Há uma subcomissão nessa comissão que apura as fraudes do Banco Master. Tatiana. Obrigada, Felipe. Felipe Igreja com informação em Brasília. Daqui a pouquinho tem as informações do repórter CBN, certo? Antes, eu quero registrar aqui que hoje celebra-se 94 anos do voto feminino. Em 1932, o direito foi conquistado. E eu falo conquistado porque nada foi dado, né? Tudo muito, à custa de muito sangue, de várias mortes. Foi durante o governo de Getúlio Vargas. As mulheres puderam, então, não só votar, mas também concorrer a cargos eletivos. Isso foi considerado, à época, um avanço histórico na participação feminina na política e na democracia. Como eu disse, nada foi dado. Tudo bem? Boa? Décadas de mobilização do movimento sufragista, que começou no final do século XIX, ficou mais robusto e ganhou força ao longo do início do século XX. E como é que esse direito foi conquistado? A partir da organização de mulheres de todo o país, mulheres que se organizam em associações, congressos, campanhas, e passaram a defender publicamente, bravamente, o direito de votar e de participar ativamente da política. O primeiro voto feminino foi registrado em 1933 e a Constituição de 1934 consolidou finalmente e oficialmente o direito ao voto para mulheres em todo o país. Quer saber um pouco mais sobre o movimento sufragista? Quer saber quem foi a mulher do diabo? Vai lá no nosso site, que é uma reportagem muito completa da Clara Simão para você. cbn.globo.com. 12h31. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 24 de fevereiro de 2023, presidente Lula decretou estado de calamidade pública em Juiz de Fora, Minas Gerais, após as fortes chuvas atingirem o município. Segundo o governo, o foco é garantir assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução local. O temporal deixou 16 mortos e 440 desabrigados. O Corpo de Bombeiros também realiza as buscas de ao menos 45 desaparecidos. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação dos 5 réus acusados de planejarem matar a vereadora Marielle Franco em março de 2018 na capital carioca. Na ação também foi assassinado o motorista Anderson Gomes. A PGR argumentou que os irmãos Brazão lideravam uma organização criminosa de grilagem de terras, vendo Marielle como um obstáculo aos negócios. O caso está sendo analisado pela primeira turma do Supremo. E a Justiça Federal absolveu o humorista Léo Lins na condenação de 8 anos e 3 meses de prisão por propagar conteúdo discriminatório contra minorias e grupos vulneráveis em um espetáculo gravado em 2022. Recurso da defesa foi analisado por um colegiado de desembargadores e
decidiu reverter a sentença por 2 votos a 1. O único favorável à condenação se manifestou pela redução da pena. E entrou em vigor hoje a nova tarifa global de 15% sobre produtos importados dos Estados Unidos, medida que foi instituída pelo presidente Donald Trump após a Suprema Corte derrubar o tarifaço aplicado a mais de 180 países em abril. Apesar da nova tarifa, há uma grande lista de produtos que ficaram isentos de sobretaxa. Na relação estão combustíveis, carne bovina, café em grão, suco de laranja, aviões, semicondutores e os minerais. Horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Oba! Tem aquela cadeira que eu falei lá, aquela cadeira lá? Tem aquela ali? Vamos deitar. A evolução não acontece por acaso, ela é estratégica. Na pós-graduação ONOeste, você amplia seus conhecimentos com dinamismo e excelência. Aqui você constrói autoridade e se posiciona para um mercado em constante transformação. É igual isso aí, você queria gastar uma vez? ONOeste, sua melhor evolução, conversa aqui. Saiba mais em onoeste.br/pós. Proteção é coisa séria. E é por isso que o Hospital IGESP Litoral oferece uma infraestrutura completa para resolver as garantindo cuidado para toda a família. IGESP você realiza procedimentos de média e alta complexidade e conta com UTIs individualizadas. Pode falar. Imagem, laboratório de análises clínicas com selo de qualidade internacional. Sua saúde merece o melhor. Hospital IGESP, medicina de ponta também na Baixada Santista. Esse tecido aqui é mais caro. CBN Santos, as notícias da nossa cidade. Esse aqui é mais caro, tá vendo? Em Praia Grande, um aviso importante para quem faz a cultura acontecer na cidade. A Prefeitura está com inscrições abertas para preencher as vagas que faltam no Conselho Municipal de Política Cultural. São 2 oportunidades disponíveis nessa reta final. Uma vaga para o segmento de artes visuais e outra para a área de livro, leitura e literatura. Quem tiver interesse em participar da eleição para essas cadeiras tem até o dia 2 de março para se cadastrar. A inscrição é totalmente de graça e pode ser feita de 2 formas. Pela internet, acessando o site da Prefeitura. Que eu achei na rua lá e aí O atendimento acontece na Secretaria de Cultura e Turismo, que funciona dentro do Palácio das Artes. No Boqueiro, a equipe recebe cadastros de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. Mas é preciso ficar de olho nas regras para poder se candidatar. É exigido ter 18 anos ou mais e comprovar que mora e exerce alguma atividade cultural no município há pelo menos 2 anos seguidos. Além disso, o interessado não pode fazer parte de nenhum outro conselho de cultura, seja ele municipal, estadual ou federal. Também é obrigatório estar com a situação aprovada no cadastro municipal de trabalhadores da área. Vale lembrar que o conselho tem um papel muito sério. É nesse espaço que a sociedade civil ganha voz para ajudar a criar um plano municipal, aprovar o destino do dinheiro da cultura. Aqui, ó, tá aqui, ó. Novas diretrizes. Ao todo, o grupo é formado por 24 integrantes, divididos de forma igual entre representantes da prefeitura e da população. Para ler o edital completo e tirar dúvidas, é só acessar o site da prefeitura de Praia Grande. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no ponto final. Aos domingos, às 9 da manhã, ele se junta a Marcos Vinícius Vasquez e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. CBN Auto Esporte. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast.
Veio outro, isso aí, ó. Aquela lá veio outro, veio ontem lá. Se for muito cabeludo, aí demora pra Tudo é política, com Maria Cristina Fernandes. Oi, Maria Cristina, boa tarde. Boa tarde, Tati. Boa tarde, ouvintes. Quase 8 anos depois, quase 8 anos depois, finalmente começa o julgamento dos homens que mandaram executar Marielle Franco e Anderson Gomes. Um crime, infelizmente, inesquecível para o nosso país, né, Maria Cristina? Sim, Tati, agora em março, né, se completam 8 anos. Os matadores, o Rony Lessa, que puxou o gatilho, o Elson Queiroz, que era motorista de carro, ambos ex-policiais militares, foram presos. O crime aconteceu no Rio de Janeiro sob intervenção federal, né? Vamos esquecer, a segurança do Rio de Janeiro estava a cargo dos militares.